pessoal, vamos para a nossa aula 126. A aula de hoje nós vamos ver força normal. Bom, primeira coisa que temos que saber. A força normal tem um agente. Quem é que faz a força normal? Quem faz força normal é a superfície de contato. Superfície. Tem que ter duas superfícies se encostando. Pois bem, a natureza dela é uma natureza... Lá na física moderna, nós vamos ver que existe uma classificação mais moderna, nós vamos ver que força normal, todas as forças, na verdade, que são de contato, elas têm uma natureza eletromagnética. Eu sei que é uma doideira isso, mas é mais ou menos assim que quando tem contato, existe uma interação eletromagnética entre os átomos. É isso aí mesmo. Já apareceu em alguns vestibulares, a força normal é de natureza eletromagnética? Sim, incrivelmente sim. Mas uma primeira classificação, uma classificação mais simples, a força ela tem uma natureza ela é de contato. Tá? O correto seria dizer que a natureza é eletromagnética, mas vamos ficar com uma classificação mais simples por enquanto. Tá? Sabe por quê que o nome da força normal é normal? Porque ela é normal. Tá? Mas o que é normal? Brilhante nome, né? A força normal é normal porque ela é normal. O que é normal, professor? Me explica aí. Normal é 90 graus. 90 graus. Mas 90 graus com quem? Com a superfície. Então, a normal é uma força perpendicular. Lembra que perpendicular significa 90 graus. Perpendicular à superfície. Agora, Agora eu vou dar alguns exemplos sobre a força normal. Como é que se calcula? Depende. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui sobre a força normal, que é o exemplo mais simples de todos. Que é o exemplo quando eu tenho um corpo aqui, vou inventar uma massa, vamos dizer 3 kg. Então tá, 3 kg. E esse corpo, vou começar a relacionar as coisas agora. Olha a aula Força e Movimento, olha a aula lá sobre estado mecânico. Vamos supor que esse corpo está em repouso. Opa, repouso. O que importa se ele está em repouso? Importa que se ele está em repouso, a aceleração é zero. E de acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante sobre ele é zero. Esse corpo de 3 kg, ele tem peso? Olha a aula passada, ele tem peso? Sim, tem peso. Quanto é o peso na Terra? Quando eu falar na Terra, já pensa a gravidade 10. 3 vezes 10, o peso é para baixo e vale 30 newtons no planeta Terra. Claro que eu sei que a gravidade é 9,8, depende do lugar, pode ser um pouquinho diferente disso, tá, mas aproximadamente 30, beleza? Vamos combinar assim. Eu já vou agora nos próximos problemas sempre botar a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. A não ser que o problema me fale que é 9,8. Senão tá ali. Agora eu pergunto. A Terra, o planeta Terra está puxando o corpo para baixo. Mas ele está em cima de uma superfície, por exemplo, de uma mesa. E ao ficar em cima de uma mesa, pessoal, a mesa ou o solo, para não deixar que o corpo desça, tem que fazer uma força para cima. Nota, perpendicular. Olha para onde é que é a superfície e olha para onde é que é a normal. Perpendicular à superfície, nós temos a chamada força normal. Que exclusivamente nesse problema, em que a FR é zero e eu tenho peso para baixo e normal para cima. Só nesse problema. Olha o que eu estou dizendo. A normal tem valor igual ao peso. Então nesse eu posso dizer que normal é igual ao peso? Não. O valor é igual. Lembre, força é vetorial. Esse vetor normal para cima
vertical para cima, 30 newtons é igual a esse vetor 30 newtons vertical para baixo? Não, vetorialmente não. Agora, notem que eu sabia que a resultante tinha que dar zero porque o problema me falou. Esse corpo está em repouso. Então, esse aqui, que é o caso mais importante, porque é o que mais cai, a normal é numericamente igual ao peso e aponta para cima. Mas existem inúmeros outros problemas que a normal não... escuta, a normal, inúmeros outros problemas que a normal não será igual ao peso. Eu já vi aluno falando, normal e peso é igual. Pelo amor de Deus, não! Normal e peso não são iguais. Nessa situação, a única coisa que é igual é o número, 30 e 30. Porque ele está em repouso, só tem uma para cima e uma para baixo. Já vou te mostrar outras situações que normal não será igual ao peso. Então vamos tomar muito cuidado aí com essas situações, tá? Agora, essa situação é importante que ela aparece muitas vezes, então tá, tudo bem. Nós poderíamos discutir também se a normal e o peso fazem paração e reação. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários. Faz paração e reação? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não! Por que que não? Porque quando forças estão no mesmo corpo, eu já sei que não fazem paração e reação. Professor, mas onde é que está a reação do peso? No centro da Terra. Onde é que está a reação da normal? Superfície faz normal no corpo. Corpo empurra a superfície para baixo. A normal linha vale 30 newtons. Mas nota que a normal linha, a reação anormal que está na superfície, está na superfície, não está no corpo. No corpo tem peso e normal, tem só duas. Tá? Eu vi que eu estou chamando de Fn, pode ser também tranquilamente, tá? Não vamos brigar por causa disso. Podia ser um Nzão assim, tá? Tranquilo, até o livro, acho que o livro usa um Nzão. Tranquilo, linguagem aí é o que menos importa, tu que tem que entender a física envolvida. Segue, mais exemplos de normal. O que aconteceria, que lá é o exemplo 1, se eu pegasse um corpo e aquele mesmo corpo ali, de 3 kg, imagina ali agora, eu empurrando ele para baixo, com uma força que vale 10 newtons para baixo. Eu pergunto, tá o corpo em cima de uma mesa, tá? Eu cheguei ali e eu estou empurrando aquele corpo para baixo. Eu pergunto, o peso do corpo aumenta sim ou não? Sim ou não? Aumenta o peso do corpo? Não, alguns responderam que sim. Eu ouvi. Não aumenta o peso, não. Olha aqui, pessoal. Peso é massa vezes a gravidade. A massa do corpo, os quilogramas, deixaram de ser 3? Não. O campo gravitacional mudou da Terra? Não. Não mudou o peso. Então o peso continua valendo 30 newtons no planeta Terra. Mas agora tem força resultante ou não tem? Tem ou não tem? Quando eu pego, tem uma mesa, eu empurrei o corpo para baixo. Olha ali o corpo. Tá aqui o corpo, ó. Empurrei o corpo. Ele está acelerando? Não. Ele continua em repouso. Então a força resultante tem que valer quanto? A força resultante tem que valer 0. Porque se tiver resultante, tem aceleração. Então notem, não pode ter resultante. Essa aqui é uma situação, por exemplo, em que a normal aqui, quanto deverá valer a normal? Vou botar com N aí, então, alguns me pediram, eu ouvi aí, alguns falam, professor, usa N, vou usar N então uma vez aqui. Tanto faz, tá? Quanto deve valer a normal para cima para que a resultante dê 0? Faz a conta. F vertical para baixo, com peso 30 newtons vertical para baixo. A resultante só dessas duas dá quanto? 40 newtons vertical para baixo. Então a superfície deverá fazer para cima quanto? 40 newtons vertical para cima. Por quê, professor? Por quê? Porque se eu tenho 40 para cima e 40 para baixo, a resultante dá 0. Tá vendo? Então a normal, não fica decorando que ela é igual ao peso, depende do problema. Nesse caso ela vale 40. Tá? Então vamos cuidar aí que cada situação é diferente de outra. Vamos pegar aqui, ó. Quer ver? Agora eu vou mudar um pouquinho. Tá, vamos fazer mais um. Depois eu mudo. Mais exemplos.
que aconteceria se eu tivesse o mesmo corpo de 3 quilogramas, e aí alguém puxasse com uma força para cá, olha aquela força diagonal, olha só aquela força na diagonal, e essa força na diagonal vale 10 newtons na diagonal, só que aquela força na diagonal de 10 newtons, ela faz um ângulo de 30 graus com a horizontal. Lembra o que fazer com uma força na diagonal? Lembra? Ó, lá nas aulas de vetores de decomposição, eu troco a diagonal por duas. Uma que é para a direita, que eu chamo de fx. E fx é f seno ou cosseno. Olha ali. Fx está adjacente cosseno de 30. E o Fy é f seno de 30. Tá? O que vai acontecer aqui? Agora eu tenho a situação contrária. Aqui eu estava empurrando, né? Estava empurrando o corpo de 3 kg. Aqui não. Ao puxar na diagonal, eu puxo para a direita e para cima. Então agora eu pergunto, quanto vale essa Fy? Porque a Fy é importante porque está na direção da normal. Ah, como é que eu sei que está na direção da normal? Como que eu sei? Porque a superfície é horizontal, então a normal tem que ser para cima. Tá? E o peso? Muda o peso? Muda o peso? O peso mudou? 3 kg, o peso era 30, mudou o peso? Não, por quê? Por que não? Porque a massa é a mesma e a gravidade é a mesma, 30 newtons. Agora, olha a pergunta, quanto valerá nesse problema a normal? Quanto valerá a normal? Vamos ver. Olha aqui, a normal terá que ter um valor tal que, olha só, tem 30 newtons para baixo. A Fy é a F, que é o 10 newtons, vezes seno de 30, que é o meio, ou seja, 5 newtons para cima. Esses 5 newtons para cima consegue elevar um corpo de 30 newtons? 5 newtons para cima consegue elevar o corpo? Não. Tem 30, não consegue superar o 30. Então a pergunta é, na vertical, quanto é a força resultante na direção y, vertical? Ele acelera? Não. Ele não acelera, porque o 5 não consegue erguer o 30. Então a pergunta é, se a resultante na vertical é 0, e eu já tenho 30 para baixo e 5 para cima, a normal deverá valer quanto para que a resultante tenha valor 0 na vertical? 25 newtons. Vê se fecha. 25 para cima mais 5 para cima, 30 newtons para cima. 30 newtons para cima com 30 newtons para baixo, 0 de resultante. Nesse caso aqui, ó, a resultante na horizontal, na direção x, existiria. Seria a Fx, seria F cosseno 30. Tá? Mas nem estou interessado nisso, estou só analisando a normal. Nota que a normal não foi igual ao peso. Tá? Quero discutir mais duas situaçõezinhas e a gente termina a aula. Seguinte, o que acontece? Está vendo que eu estou apagando o quadro? Ao apagar o quadro, eu empurro um corpo contra uma parede vertical. Olhem que interessante. Exemplo 4. No exemplo 4, o que vai acontecer? Eu tenho uma parede vertical. Se eu empurrar o corpo, olha aqui, empurrei o corpo com uma força de 40 newtons. Tá vendo? Isso aqui é uma parede vertical, aqui está o corpo. O corpo de 3 kg. Nota que o peso do corpo continua absolutamente, se a massa é a mesma, continua absolutamente valendo 30 newtons como antes. Tá? Bom, se a parede é vertical, ela deve estar fazendo força para onde? Para onde, Ela deverá estar fazendo força para não deixar o corpo penetrar nela para a direita. Tá ali, é normal, Agora eu pergunto, aquele apagador que eu deixei em repouso, se ele está em repouso, quanto vale a força resultante? 0.
Se a força resultante é zero, nesse problema aqui, a normal tem que valer 40. Por que 40? Porque 40 para a esquerda com 40 para a direita, a resultante é zero. Ah, professor, então a normal depende, então? Sim, depende do problema. É que aquele exemplo 1 é o que mais aparece. Inclusive aqui, ó, deverá, para que o corpo não caia, nós vamos aprender mais tarde isso, uma força de atrito chamada força de atrito estático. Mais tarde a gente aprende. Então estamos preocupados com a normal agora. E por último, uma última situação, é que se eu tiver um plano inclinado, olha só, por que o nome da força é normal? Porque ela é normal à superfície. Notem que o peso aponta sempre para baixo. Mas se tiver uma superfície inclinada, olha como é que é a superfície. 90 graus a superfície. Olha lá para onde é que aponta a normal. Então tu vê que a normal aqui ela é inclinada, ela não é para cima. Não será numericamente igual ao peso. Nós vamos ver lá na aula de plano inclinado como é que se faz isso aí. Tá? Então, ó, a aulinha só sobre a normal. Tá bom? Então, a aula está encerrada. Até a próxima aula. Aquele abraço.